Olá, seja bem-vindo ao canal Me Conhecendo. Meu nome é Regiane Surian e eu sou psicanalista. E hoje eu quero falar com vocês sobre maturidade emocional. A maturidade emocional, ela é muito importante para a gente conseguir administrar a nossa vida atual. Ou seja, ela existe várias fases. Então, a maturidade emocional de uma criança é própria para a idade dela. Uma maturidade emocional de um adolescente é próprio para a idade dele. E assim sucessivamente. Mas o que é importante, quando a gente sabe que cada fase exige uma certa maturidade, quando você está abaixo dessa fase, isso você pode acarretar tendo problemas, desde problemas emocionais no trabalho, com os familiares, porque todos os seus pensamentos ficam desalinhados. Então, o que você sente, o que você deseja, o que você faz, não tem uma harmonia. Eles ficam todos desarmonizados e isso propicia muitas dificuldades de relacionamento. Então, a maturidade emocional, ela vem nos trazer uma harmonia de se viver a cada fase da sua vida. É claro que quando a gente entra numa fase, às vezes a gente não está sabendo direito como agir. Então a gente entra na fase adulta, está meio perdido ainda. Mas os erros, eles vêm para nos mostrar como fazer. Então a gente erra, aprende e caminha. E esse processo é um processo que nos leva à maturidade emocional. E um dos fatores que eu considero muito importante na maturidade emocional é a comunicação transparente. Muitas vezes a gente adivinha ou fica querendo adivinhar os pensamentos e os desejos e as atitudes dos outros. Isso faz com que a gente julgue antes de saber realmente o que é. Então, não podemos ser escravos dos nossos pensamentos. Temos que deixar os pensamentos fluir, mas não acreditar neles como uma realidade. Eles são apenas pensamentos. E a maturidade emocional faz você lidar com a realidade. Então, por exemplo, se você quer saber o que o outro está achando de alguma atitude que você fez, você claramente consegue conversar com a comunicação transparente, harmoniosa, você consegue conversar com a pessoa sabendo o que realmente aconteceu. E aí não emburra, porque quando a gente quer saber se a nossa atitude está correspondendo à nossa maturidade, na nossa fase, é a gente se comparar com uma criança, como uma criança age e como você está agindo. Por exemplo, se você está com medo de falar alguma coisa para a pessoa e imaginando que ela vai ter um comportamento que você não quer, essa atitude, quem tomaria? Uma criança ficaria com medo de falar ou um adulto ficaria com medo de falar? Então, assim, quando você se compara, você consegue perceber se a tua atitude está sendo uma atitude imatura para a faixa de idade sua ou não. Então, quando você deseja algo e não consegue se expressar, é uma atitude infantil. Criança que muitas vezes quer alguma coisa e tem vergonha de pedir. Então, você se observando e se comparando com uma criança, como uma criança age, você consegue identificar a sua maturidade emocional. Então, a maturidade emocional, ela é determinada quando as suas reações, as suas atitudes, elas são compatíveis com comportamentos positivos, equilibrados, que tragam benefícios a si mesmo, de sabedoria, que tragam a você uma paz. Porque quando você toma atitudes emocionalmente, agindo como se fosse um instinto animal, você provavelmente vai se arrepender desse tipo de atitude que tomou. Mas quando você consegue parar, pensar, se afastar do problema, enxergá-lo e tomar atitudes que levem a um benefício próprio de paz interior, de calma, de equilíbrio, sim, você tomou uma atitude comparável com a faixa etária que você está, com uma maturidade emocional. É claro que se você está num relacionamento e você quer ter maturidade emocional naquele relacionamento, você tem que começar a conversar com a pessoa de forma madura, colocando o que você sente, não ficando emburrada, não ficando fazendo pirraça. Então é agir com naturalidade, de acordo com o que você sente.
Então, todos os seus sentimentos ficam harmoniosos com as suas atitudes. A maturidade, ela vem quando você consegue enfrentar os obstáculos da vida, enfrentar as frustrações que a vida nos propicia, de uma forma mais otimista, de uma forma mais resiliente. Então, é claro que uma pessoa madura emocionalmente, ela vai ter frustrações, ela vai ficar triste, mas ela não desconta isso em ninguém. Ela não desconta a sua raiva, a sua frustração numa pessoa que não tem nada a ver, em terceiros. Ela consegue absorver aquilo como um aprendizado, como um momento da vida dela, que não vai ser assim para sempre, que ela vai tentar consertar aquilo de uma forma positiva. Freud já dizia, né, que a maturidade faz com que você troque a raiva por uma tristeza. E é isso. Às vezes, quando a pessoa está com muita raiva, se você for buscar mesmo, né, na psicanálise o porquê daquela raiva, provavelmente é uma pessoa extremamente triste. Então, quando você consegue assumir a sua tristeza e elaborar essa tristeza, transformando isso num aprendizado, você passa a lidar de forma a todos os conflitos da sua vida de forma mais madura. Então, quando uma pessoa é imatura, ela é irresponsável, ela não assume os seus erros, ela tem dificuldade para aceitar o não, ela não consegue ouvir outras pessoas, ela sempre acha que ela tem razão, ela sempre acha que ela tem direito a falar, ela não presta atenção nas outras pessoas, ela é voltada muito para si mesma. E quando você consegue superar essas fases, você vai adquirindo uma paz interior e que é exatamente a maturidade, onde aquela frase, você prefere ser feliz ou ter razão? Quando você consegue seguir essa frase na sua vida, você consegue ter maturidade. Então você vai escolher em qual briga você quer entrar, em quais lutas realmente vale a pena você lutar, em quais situações que é melhor você deixar para lá, que é melhor não mexer, porque é tantos conflitos que vai te desestruturar emocionalmente. Então a pessoa madura não entra nesses jogos de lutas desnecessárias. Umas dicas simples que vale a pena refletir sobre, de como se tornar uma pessoa mais madura. Por exemplo, uma pessoa que tenta se esforçar para ser mais empática, se colocar no lugar do outro, imaginar o que o outro, imaginar não, se colocar no lugar do outro e entender o que o outro está passando, o que o outro está sentindo, por que ele está agindo daquela forma, saber ouvir o outro, não interromper o que o outro está querendo falar, esperar o seu tempo de falar, ser responsável com as suas próprias falas. Então, quando você faz algo, você pode admitir, eu fiz, eu errei, mas não precisa dizer, não fui eu que falei, foi o outro. Assumir, ter responsabilidade com as suas atitudes. Quando você não é tão rígido com as situações, quando você é mais flexível com tudo na vida, sendo mais adaptável à situação que você está vivendo. É muito interessante, porque quando a pessoa é muito rígida, ela sofre muito, porque ela acha que 8 é 8, 9 é 9, e não aceita nenhuma flexibilidade de pensamento, de atitudes do outro e nem de si própria. Então é interessante que a pessoa aprenda a ser mais flexível, saber que a vida é um aprendizado constante e que ser flexível nos leva à vitória pode se te permitir a possibilidade de ser mais flexível. Então, quando você é mais paciente, é mais compreensivo e empático, você já está no caminho de uma maturidade onde você vai encontrar um bem-estar pessoal muito grande. E é claro, né, mesmo uma pessoa madura ou uma pessoa que está no processo de amadurecimento, não é sempre que a gente está com autoestima boa, quando a gente está com humor bom. Então, nessa hora, quando você não está com um equilíbrio emocional legal, o que você faz? Ou você se permite ouvir as outras pessoas que sempre vão ter algo para te ensinar. Então, você se afasta um pouquinho e só observa.
e dá um tempo que essa energia de tristeza, de mágoa vai passar e você vai conseguir agir de forma mais equilibrada. Eu espero que o vídeo tenha ajudado vocês. Se vocês gostaram, dá um like, curtam o canal e ative o sininho para receber novas notificações. Até mais!